Vamos lá, pergunta. Tricoderma pode ser usado em todas as plantas? Pode. Tricoderma é o nome, é o gênero do fungo, né? Mas a gente tem os produtos à base de tricoderma voltados para a agricultura que a gente usa também como estratégia para melhorar a saúde do solo e das plantas no jardim. Então não tem contraindicação, você pode usar tricoderma, produtos à base de tricoderma para todo o solo. A gente direciona a aplicação do tricoderma principalmente via solo, porque ele tem várias ações, principalmente como promotor de crescimento das plantas. Então ele é um excelente agente para melhorar a saúde do solo e, consequentemente, a saúde das plantas. Como escolher o melhor tipo de grama? Bom, o melhor tipo de grama vai ser aquela grama que se adequa às condições do ambiente do jardim que você está considerando fazer esse plantio. Nem toda grama ela é mais indicada para todo tipo de jardim, né? Então, cada situação vai exigir um tipo de grama diferente. No geral, eu sempre falo que grama é sinônimo de sol pleno. Então, um dos princípios básicos que eu sempre falo é que grama é sinônimo de sol pleno. Então, para que você considere grama no seu jardim, no jardim dos seus clientes, você precisa ter pelo menos de 5 a 6 horas de sol direto por dia. E aí você vai ter uma grama capaz de prosperar com vigor no seu espaço. Grama São Carlos tolera um sombreamento maior. Grama São Carlos vai muito bem, mesmo em áreas de 3 a 4 horas de sol direto por dia, mas eu não recomendo grama São Carlos em situações com menos horas de sol do que 4 horas por dia, porque a grama São Carlos começa a ter muitos problemas para se desenvolver. Grama Esmeralda, de 5 a 6 horas de sol direto por dia. Grama Bermuda, as bermudas, né, principalmente Celebration e Chiefway, são gramas que precisam de ainda mais sol. De 7 a 8 horas de sol direto por dia é o ideal. Então, é basicamente isso. Você vai pensar na disponibilidade de sol, o resto a gente consegue adequar. Em termos de preparo do solo, adubação, é mais fácil porque a gente tem mais controle sobre isso. Agora, a incidência de sol não temos controle. É o básico para um gramado bem desenvolvido. Grama Esmeralda recém-plantada, devo irrigar diariamente e por quanto tempo? Grama recém-plantada precisa de água diariamente ou no máximo em dias alternados se o local tiver um acúmulo muito grande de água. Então, o gramado precisa receber água diariamente nos primeiros 30 dias, porque aquele tapete ainda não enraizou. Você precisa fornecer água aonde está o sistema radicular, que é naquela camadinha ali de 2 centímetros de solo que veio no tapete de grama. Então, nos primeiros 30 dias, irrigar diariamente ou dias alternados, se o espaço for muito úmido. Cuidado só com fungos, né? Então você sempre tem que observar a saúde da grama nesse aspecto, mas irrigar com bastante frequência, diariamente, nas primeiras horas da manhã, de preferência, não irrigue à noite. Não irrigue à noite, a grama não absorve água à noite, é nas primeiras horas da manhã que a gente vai concentrar a irrigação. E esse tempo de irrigação vai depender muito da vazão do equipamento que você tem. Se está na mangueira, se você tem um sistema de irrigação por aspersão, enfim, não tem como deixar aqui um tempo muito estabelecido, mas considerando um sistema de irrigação feito, elaborado por uma empresa especializada, ali um tempo médio de 5 minutos de irrigação diária já é o suficiente para gramas recém-implantadas. Depois desses 30 dias a gente vai mudar o tempo de irrigação porque a grama já está enraizando no solo do local e a gente quer um enraizamento profundo, então a gente vai dar um intervalo maior entre essas irrigações. Como recuperar um jardim no talude com solo argiloso e plantas amarelando? Talude é um espaço muito sensível porque ele é muito complicado, né? Os taludes, eles têm essa questão da inclinação, então a água, ela preferencialmente escorre ao invés de infiltrar. Então a gente tem até casos de erosão bem profunda, assim, na superfície de talude. Uma solução interessante é cobrir o talude com uma fibra de coco, uma manta de palha de coco. Tem várias, chama biomanta, né? O nome mais comum, assim, que a gente encontra. Mas essas mantas de fibra de coco, elas servem especificamente para fazer contenção de taludes. E elas são legais porque tem uma redinha plástica entre as fibras de coco e você pode cortar com uma faca ou um canivete em cruz, você abre aquilo, faz a covinha ou bercinho de plantio das mudas que você quer, faz o plantio ali, fecha, esse talude fica protegido, essa manta de coco consegue preservar um pouco mais de umidade no solo e as plantas se desenvolvem um pouco melhor. Claro que cada caso é um caso, mas assim, com certeza você já vai ter um ganho nessa prática de plantar em talude.
Ainda dá tempo de fazer adubação em grama e esmeralda? Uma coisa que eu costumo recomendar é que não se faça adubação nitrogenada em grama esmeralda, grama bermuda, nos períodos mais frios do ano, principalmente da parte central do Brasil para baixo, porque a gente começa a ter temperaturas muito baixas no inverno. Isso faz com que as gramas de clima quente, a esmeralda e a bermuda, que são as mais cultivadas, né? Claro, tem a batatais também, mas o detalhe eu quero concentrar nessas duas. Essas gramas começam a entrar num processo de dormência, então elas ficam com o metabolismo mais baixo e o aproveitamento nutricional vai ser menor. Se tiver ocorrência de fungo Rhizoctonia nesses gramados, a adubação com nitrogênio pode agravar e acelerar a infecção, o processo de infecção do fungo, ao invés de ajudar o gramado a se manter vigoroso no inverno. Então, dá tempo sim de fazer adubação em maio. Eu costumo considerar o último ali intervalo de adubação antes da gente entrar no inverno, que é no meio do ano. Mas se você mora numa região que é de clima quente o ano inteiro, e se você não tem época muito fria, assim, seu gramado é irrigado, você pode fazer irrigação no final de maio, no começo de junho. São as condições ambientais, as características climáticas da sua região que vão determinar um pouco isso. Também você pode fazer uma adubação em maio, em junho, com um adubo de liberação controlada, aqueles encapsulados por resina biodegradável. Aí você pode usar um adubo desse com um tempo de liberação de nutrientes de 3 meses, por exemplo. Que você vai sempre dar um pouquinho de adubo sem correr o risco de agravar um fungo causador da doença, como o Rhizoctonia, por exemplo, que se aproveita do nitrogênio. Então, um adubo de liberação controlada é legal nessa época do ano, porque você mantém a oferta de nutrientes mesmo num período de menor absorção da grama, sem correr o risco de chegar com uma dose muito alta e uma liberação muito rápida, né? O único ponto negativo dessa estratégia é que adubo de liberação controlada é bem mais caro do que um NPK simples da vida, né? Então considera isso. Como estimular floração das helicônias? Bom, o florescimento de uma espécie vegetal vai depender de vários fatores de qualidade de cultivo. Então não é só um adubo de repente, ou um bioestimulante, ou qualquer outro produto que vai estimular o florescimento se a sua planta não está recebendo os tratos culturais ou as características ambientais necessárias para que ela tenha uma boa vida. Então o básico precisa ser atendido. Agora, considerando que a sua helicônia está bem cultivada, está recebendo irrigação, luminosidade na quantidade certa, você pode fazer uma adubação organomineral. Você pode usar humus de minhoca 3 a 5 quilos por metro quadrado, junto com 100 gramas de NPK 10-10-10, então você vai, por metro quadrado. Então você vai misturar de 3 a 5 quilos de humus de minhoca com 100 gramas de NPK 10-10-10 e espalhar isso para cada metro quadrado de canteiro. O que você pensa sobre tratar grama esmeralda com gesso? Bom, o que eu penso sobre isso? O gesso, pessoal, é uma estratégia para fazer enriquecimento do solo com enxofre e com cálcio e também para fazer o combate do alumínio tóxico em profundidade. Isso porque o gesso ele é bastante solúvel, ele é bem mais solúvel do que o calcário, por exemplo. Ele não muda o pH do solo e esse sulfato, ao entrar em contato com o alumínio tóxico no solo, forma uma reação química, forma ali uma molécula que tem uma solubilidade muito baixa, então esse alumínio deixa de ser disponível e para de atrapalhar o crescimento das raízes. Então essa é a maior estratégia da aplicação do gesso. Mas o gesso também é interessante para abastecer o solo de cálcio, sem que a gente mude o pH. Então, supondo que o seu pH já está em 6,5, por exemplo, quando medido em cloreto de cálcio, você não quer mais mudar esse pH. 6,5 já está no limite assim, de pontuação de pH em cloreto de cálcio. Então você não quer mexer no pH, se você colocar calcário, você pode elevar ainda mais esse pH, vai diminuir a disponibilidade de micronutrientes metálicos, isso não é legal para as plantas. Então, nessa estratégia que você ainda quer adubar com cálcio, mas não quer mexer no pH, use o gesso. Eu acho uma excelente estratégia. E aí você pode usar o gesso de construção mesmo. Você vai na casa de material de construção, vai lá no pacote de gesso, vê na composição sulfato de cálcio, dihidratado, pentahidratado, heptahidratado, enfim, e você vai usar esse gesso. Geralmente na quantidade de 50 a 100 gramas de gesso por metro quadrado. Espalhou ali, regou bem,
está resolvida a situação. O gesso de construção tem vários estudos que apontam essa equivalência e comparação também com o gesso agrícola. O gesso agrícola ele é bem mais solúvel do que o gesso de construção, de material de construção, só que para nós, nessa vida de jardim, nessa vida de áreas urbanas, em que a nossa atividade se concentra mais, é virtualmente impossível encontrar gesso agrícola. Então eu uso gesso de material de casa, de material de construção mesmo, composição sulfato de cálcio, dihidratado, pentahidratado, heptahidratado, se você quer enriquecer o solo com cálcio ou quer fazer manutenção do alumínio tóxico em profundidade. Não uso gesso por usar, o gesso em si não é um adubo, ele entra como uma estratégia desde que você tenha, e atenção em mim, desde que você tenha uma análise de fertilidade do solo em mãos. Muitas minhocas no gramado, isso é uma coisa que aparece para mim com frequência. Muitas minhocas no gramado, existe controle? Faz mal? Dependendo do teor de matéria orgânica no solo e dependendo do grau de umidade que esse solo é capaz de acumular, do ambiente, a gente pode sim encontrar muitas minhocas num gramado. Quando chove, quando esse solo fica saturado de água, a gente começa a ver as minhocas pulando para fora do gramado, pulando para fora da terra. Por quê? O solo está encharcado, não tem oxigenação, as minhocas precisam respirar, então elas pulam para fora do solo para poder não morrer asfixiadas, afogadas nessa água do solo que está ali acumulada. Então, a minhoca, na verdade, ela não faz mal. Minhoca não é uma praga de gramados, ela não vai comer as raízes. As nossas minhocas nativas, a maioria delas, as que a gente encontra com maior frequência no jardim, são minhocas que se alimentam de uma matéria orgânica já muito decomposta. Então elas não comem matéria orgânica fresca, elas não vão comer a raiz da grama, então não é praga. Agora tem muita gente que se incomoda. Para que a gente reduza essa ocorrência de minhocas no gramado, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? A gente vai ajustar a oferta de água para o gramado. Se as minhocas estão ali saindo do gramado porque esse solo está saturado de água, vamos ver se não é o caso a gente ajustar o sistema de irrigação, melhorar a drenagem desse solo, e aí as minhocas naturalmente vão entrar num equilíbrio e vão reduzir a população. Como escolher um bom adubo com micronutrientes? Bom, vamos lá. Micronutrientes são essenciais, Então a gente tem até autor, pesquisador, as autoridades da nutrição vegetal, tem muita gente que compartilha dessa visão, que fala que a gente tem que parar de usar essa divisão de macronutrientes e micronutrientes. São todos nutrientes essenciais, então cancela, acaba, elimina essa divisão de macronutrientes e micronutrientes, porque muita gente ainda pensa que micronutrientes são irrelevantes, são dispensáveis para a saúde das plantas. Não são. Então os micronutrientes são também essenciais, tão importantes quanto o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Como que a gente vai escolher um bom adubo que contém micronutrientes? A gente tem alguns adubos especificamente formulados para entregar micronutrientes nas plantas. Então a gente não vai encontrar nitrogênio, fósforo, potássio, enfim, nessa formulação de alguns adubos específicos. Você vai olhar no rótulo, só tem lá ferro, molibdênio, manganês, zinco, cobre, boro, enfim. Esses produtos, geralmente, eles são voltados para situações muito específicas e eles podem variar de formulação enormemente, porque alguns têm mais ferro, outros têm mais boro, outros têm mais manganês, outros têm mais cobre, dependendo da cultura que aquela formulação foi pensada inicialmente. Então a indústria pode pensar e falar, bom, eu vou fazer uma formulação aqui de micronutriente para citros, ou uma formulação de micronutriente para cana. E aí a gente vai encontrar produtos com essas formulações muito diferentes umas das outras, Para jardins, é interessante a gente considerar adubos de formulação completa e a gente vai encontrar isso nos adubos minerais. E claro, entendam que adubos orgânicos contêm também micronutrientes, mas uma concentração muito menor em comparação com os adubos químicos, Os adubos químicos ou adubos minerais de formulação completa, eles vão ter lá no rótulo da embalagem a lista de todos os micronutrientes presentes e também a concentração. Esses adubos minerais completos voltados para jardins costumam já ter uma concentração muito equilibrada de micronutrientes que vai entrar na manutenção da nutrição das plantas, sem a gente ter que ficar quebrando a cabeça de qual formulação de micronutriente é melhor em cada situação.
Existem alguns produtos muito específicos, como por exemplo, Forte Gramados. O adubo Forte Gramados é um adubo formulado principalmente com micronutrientes, contém magnésio, um pouco de nitrogênio também, que são macronutrientes, mas ele é formulado principalmente com micronutrientes para fazer uma manutenção da saúde da grama, do vigor da grama, e ele tem uma concentração muito alta de ferro. A gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de usar esse adubo, porque se a gente usar em outras plantas além do gramado, a gente pode causar efeito de fitotoxicidade nas folhas. As gramas, as gramíneas no geral, elas têm uma tolerância muito boa para concentrações altas de ferro. Tem outras plantas que são extremamente sensíveis com doses altas de ferro. Então, se você usar esse produto, você pode causar um problema no jardim. Ele é voltado para gramados, tá bom? Então, veja, escolhendo um adubo mineral completo, formulação ali genérica para jardins, vai ter uma concentração bacana de micronutrientes que já foi pensada pela indústria para que você tenha um bom ganho para suas plantas no jardim de forma geral. Outros adubos têm formulações mais voltadas para culturas, para vegetações específicas, e geralmente isso vai estar especificado na embalagem. Então, acho que deu para entender, né? Micronutriente, legal, adubos completos voltados para jardim já está em equilíbrio, ou as que têm especificidade no rótulo, cuidado na hora de aplicar em outras espécies. Se quiser, faz um teste antes.